Graças a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez, segundo a tua boa vontade, nos reunir nesse lugar, Senhor, simples, onde a tua presença, Senhor, é sentida. Obrigado por, desde antes da fundação do mundo, preparar esse dia, Senhor. 19 de julho de 2021. Para que nós estivéssemos aqui, Senhor Jesus, reunidos, falando da tua graça, do teu bendito evangelho, do caminho de salvação, Senhor. E salva todo aquele que crê em ti. Ajuda-nos a estarmos aptos a receber a tua mensagem, a sentir o teu toque, Senhor. E nessa noite, o teu amor se manifeste no nosso meio, de maneira salvadora, Senhor. Abrindo corações, olhos, regenerando, vivificando, aquecendo, livrando, protegendo. Ó Senhor Jesus, cada vez nos vemos mais dependentes de ti, Senhor. E é assim que chegamos diante do teu trono de graça nessa noite, totalmente dependentes de ti, Senhor. Nos ajuda, que seja sabido que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 4. O título da nossa mensagem de hoje nós vamos meditar em Lucas 4, mas também em uma outra passagem, misericórdia e juízo, duas faces de uma mesma moeda. Nós precisamos entender que, como diz no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Vamos abrir lá rapidamente a Eclesiastes? Eclesiastes, logo depois de Provérbios, capítulo 3. É uma passagem bastante conhecida, talvez alguns de vocês tenham até em memória. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Essa verdade, irmãos, ela muitas vezes tem sido negligenciada por nós, que acreditamos que Deus é só amor, Deus é só milagre, Deus é só cura, Deus é somente aquilo que de alguma forma seja conveniente para nós. Mas a Bíblia diz que sim, Deus é amor, Deus é bom, Deus é benigno, mas também Deus é justo, Deus é santo, Deus é vingador. Ele não é vingativo, ele é vingador. Por isso que a Bíblia diz, inclusive, que nós não devemos buscar justiça, porque a Deus pertence a vingança. Ele retribuirá a cada um naquele grande dia, segundo o que tem feito. Então aqui em Lucas capítulo 4, nós vamos ver que Jesus está em uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de pelo menos 5 dos apóstolos de Jesus. Ao menos 5, talvez mais, mas ao menos 5 eram de Cafarnaum. Os irmãos
João e Tiago, Pedro e André, e também o publicano Mateus, era de Cafarnaum. E Jesus, ele, por assim dizer, ele coloca ele se muda durante o seu ministério, o ministério do Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, ele esteve o tempo todo rodeando o território de Israel, mas Cafarnaum era uma espécie de fortaleza, de refúgio, e Jesus sempre ia para lá depois das suas viagens. E aqui a gente vai perceber que Jesus fez muitas curas em Cafarnaum, muitas curas. Nós vimos como Jesus ele curou um endemoniado, uma pessoa que estava fora das suas faculdades, que não sabia o que fazer, como fazer. Infelizmente, muitas pessoas se encontram assim e nem sabem. E Jesus, então, ele opera esse milagre. E aqui, no versículo 37, diz: e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Versículo 38 do capítulo 4, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Simão é Pedro, aqui apresentado para a gente com o seu nome, seu primeiro nome, Simão. Depois Jesus vai mudar o nome dele para Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Todos vocês sabem que o autor desse evangelho ele era médico. Lucas é médico, e em relação a muitos assuntos de enfermidade, ele é bastante detalhista, como é o caso aqui. Ela estava enferma, e não era uma enfermidade qualquer, ela estava com a febre muito alta. Todos nós aqui sabemos que uma febre muito alta significa que alguém está com infecção grave. E não se tinha os remédios que temos hoje, e muito menos a medicina que temos hoje, e o caso era bastante grave. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e ela a deixou. Olha que coisa. Nós negligenciamos demais o poder da oração. A Bíblia diz, e a palavra de Deus jamais se engana, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O próprio Senhor Jesus nos estimula a orar e diz: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Ele nos estimula a pedir. Ele chega a dizer: olha, vocês não têm pedido nada em meu nome até agora, mas vai chegar um momento em que vocês vão pedir em meu nome e meu Pai vai ficar feliz de dar essas coisas para vocês. E aqui Jesus, então, ele cura essa mulher imediatamente e ela passa a servir. Perceba, ela foi curada, houve um milagre na vida dela e prontamente ela age agora em gratidão, em retribuição àquele milagre que a salvou. Lucas continua: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam. Por que esse detalhe? Irmãos, vocês sabem que os judeus, na época de Jesus e até hoje, eles têm o costume de guardar o sábado. Então, Jesus estava aqui no dia de sábado. Lucas está descrevendo para a gente um dia de Jesus. Marcos fala dessa passagem também. Então, era sábado. E o sábado para o judeu, ele não começa na meia-noite. Ele começa às 6 da tarde da sexta-feira e vai até às 6 da tarde do sábado. Então, o que Lucas está querendo dizer é justamente que as pessoas estavam respeitando o sábado, e somente quando o sol se pôs, ou seja, quando o dia acabou, depois das 6 horas, eles começaram a trazer os doentes a Jesus, para que Jesus pudesse curar esses doentes. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Versículo 40. Também de muitos saíam demônios. Algumas pessoas vinham até Jesus com enfermidades, e a gente já viu na Bíblia que existem enfermidades que são causadas por demônios. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Olha que coisa interessante. Esse capítulo 4 começa com a rejeição de Jesus pelos seus conterrâneos de Nazaré.
E agora Jesus está aqui em Cafarnaum, e essas pessoas estão rogando para que ele não saia mais de lá. Talvez, no nosso contexto de hoje, as pessoas dissessem: Jesus, abre uma igreja aqui, fica aqui com a gente, pode ficar tranquilo, a gente vai providenciar um salário bem legal para você, a gente vai construir uma igreja em tempo recorde, vai ser muito legal o senhor aqui com a gente. Mas a gente vai perceber que o interesse dessas pessoas não era o correto. Pastor, por que o senhor sabe disso? Porque na Bíblia nós temos quantos evangelhos? Um só. Mas ele é contado por 4 pessoas, amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Mateus e segundo escreveu João. Vamos lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Porque é tão importante você entender o que aconteceu em Mateus 11 para entender o que está acontecendo aqui em Lucas 4. Para que não aconteça comigo e com você o que a gente vai ver que acontece aqui em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Olha que coisa. Essa passagem, ela também está lá em Lucas capítulo 10, mas eu trouxe para vocês até Mateus, porque Mateus ele traz um pouquinho mais de detalhe em relação a isso. Jesus ele está de volta a essa região que o pessoal pediu que ele ficasse, a região de Cafarnaum. Jesus não fica lá. No final do capítulo 4 eu vou dizer a vocês, Jesus ele vai falar, no final do capítulo 4 de Lucas, olha, eu não vim para ficar num lugar, em uma cidade específica, eu vim para pregar em todo o território de Israel. Esse é o propósito. E a gente vai encontrar o propósito da igreja também hoje aqui, se Deus permitir. Mas olha que coisa, Jesus, que foi tão bem recebido por essas pessoas, ele agora volta a essa cidade, e se uma pessoa lhe trata bem, vamos imaginar que o irmão Reginho chama a gente para ir lá na casa dele e prepara uma feijoada. Amém, irmão Paulinho? Uma feijoada, porque o irmão Reginho conhece de carne, só carne de primeira na feijoada. Não é nem ele que vai preparar, é a esposa que já olhou para ele dizendo: isso aqui faz sou eu, né? Então faz uma feijoada e a gente visita ele. A gente fica feliz com aquela comida gostosa. Depois de sobremesa vai ter geladinho à vontade, né? Que gosta de geladinho. Então a gente fica muito feliz. E qual é a pregação que a gente vai trazer para a casa do irmão Reginho? A mesma: arrependa-se e creia. Não, pastor, mas você podia falar de uma coisa assim mais legal. Diz que Jesus vai multiplicar essa comida, que nunca mais vai faltar feijão e carne aqui. Mas essa não é a mensagem da igreja. Essa mensagem de milagre, ela não vai salvar ninguém. O que salva as pessoas é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. É assim que a gente abençoa e é abençoado. Então Jesus ele volta para a cidade de Cafarnaum, a mesma cidade que ele foi tão bem recebido. E ele agora volta, e ele é uma das poucas passagens da Bíblia que você vai ver Jesus bravo. Não sei se vocês já viram um filme que trata dessa passagem. Jesus está bravo. Por que a gente fica triste, fica chateado? Porque as pessoas que a gente mais ama, irmãos, a gente quer que essas pessoas sejam salvas. Eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa, e eu acho que é pouco tempo passar 80, 100 anos com eles aqui na terra. Eu quero viver com eles no céu, por toda a eternidade. Se você ama alguém, é isso que você deseja. Então a gente tem uma visão muito limitada de amor. A gente tem uma visão muito limitada de carinho. Davi, que tinha uma visão correta do plano de Deus, olha o que ele escreve quando o filho dele morre. O filho dele com Batseba, o primeiro filho dele com Batseba nasceu, teve alguns dias de vida e logo depois morreu. Foi o juízo de Deus para o pecado de Davi. Mas olha que coisa interessante. Quando o filho de Davi estava entre a vida e a morte, Davi orou, jejuou. Mas depois que o menino morreu, o que foi que ele fez, José? Hein? Levantou e comeu. Aí, José entende disso. Então, e perguntaram para Davi: mas Davi, agora que você devia chorar? Davi: não vou chorar por causa disso. Deus sabe o que faz. Meu filho não vai voltar para mim, mas eu vou me encontrar com ele. Olha que coisa linda. Você ama de fato os seus entes queridos, você ama de fato alguém,
Você quer passar a eternidade com essa pessoa. Esse é um dos motivos porque nós pregamos o Evangelho, porque nós amamos até aqueles que nos odeiam. E a gente acredita que por meio da pregação do Evangelho, que é o instrumento mais poderoso do mundo, pessoas que de repente não gostam da gente hoje, podem nos amar como irmãos amanhã. A gente já viu isso acontecer na Bíblia. Mas é preciso falar a verdade para as pessoas. Ao passo que a verdade conhecida liberta, a verdade escondida aprisiona. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se você não pregar a verdade, como eles vão conhecer a verdade? Então aqui no capítulo 11 de Mateus, olha o que Jesus diz no capítulo 20. Ele está lá em Cafarnaum. Passou Jesus a increpar. Increpar, irmãos, é uma palavra que significa lançar no rosto, mostrar o que ele fez. É como, por exemplo, a irmã Rita, ela faz um cachorro-quente delicioso, e aí alguém chega e diz: ah, que coisa fácil. A irmã Rita chega e diz: você sabe o trabalho que deu isso aqui para fazer? Então, increpar significa lançar no rosto, dizer o que você fez. Passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. É por isso que eu estou lendo. Vocês se lembram do que eu li para vocês agora há pouco, em Lucas 4? No final da tarde, início da noite, o pessoal foi lá para a porta da casa de Pedro, uma multidão, e Jesus curou todo mundo, sem distinção. Jesus expulsou demônios. No outro dia de manhã, outra multidão. Por quê? Porque as pessoas vão ficar doentes, irmão. Quem aqui já ficou doente? Só eu? Isso é engraçado, que a gente fica doente. Vamos imaginar que a gente está com a... Eu, particularmente, quando eu era pequeno, eu tinha muito problema de amidalite. Aí você tem amidalite, e aí você toma antibiótico, anti-inflamatório, você fica bom. Aí daqui a pouco, o que acontece? Meu caso, você tem esofagite. E aí você pensa que esofagite é um negócio assim ruim, até que você tem gastrite. E aí você vai percebendo que por mais que você trate uma doença, vai vir o quê? Porque esse nosso corpo aqui, irmãos, é um corpo extremamente limitado. Eu não quero estimular ninguém esse tipo de loucura em nome de Jesus, amém? Mas vamos imaginar que parece uma barata aqui e voadora, e alguém com medo pule da janela. O que vai acontecer? Provavelmente, se a pessoa não for ninja, ela vai quebrar uma perna, ela vai torcer um pé, porque o nosso corpo é limitado. Nós somos pessoas fracas, a gente fica doente. Se você ficar no relento, no frio, você fica gripado, não é assim? Nós somos desse jeito. Então, é importante a gente entender isso, que Jesus pode curar a gente hoje de uma enfermidade, e amanhã a gente ficar doente de outro. Jesus deixou de ser bom? Não. É por isso que a gente não deve amar Jesus só porque ele cura a gente. A gente tem que amar Jesus porque ele nos salvou. E aí sim a gente vai chegar lá no céu, onde não tem gripe, não tem Covid, não tem negócio de quebra-perna, não tem nada disso. Lá no céu não tem mais isso. Passou então Jesus a mostrar essas cidades onde ele operava numerosos milagres. Versículo 20 do capítulo 11 de Mateus. Pelo fato de não terem se, o quê? Arrependido. Qual o problema, irmãos? De você buscar Jesus só porque ele pode te dar. Alguém aqui, eu nunca vi isso, mas alguém já agradeceu ao caixa eletrônico pelo dinheiro quando ele saiu? O irmão Paulinho, que ele tem um relacionamento com cartão de crédito assim, muito pessoal. Então você chega lá no caixa eletrônico, você bota o dinheiro, você digita a senha, vocês vão tirar quanto? Só tem rico aqui, vou tirar R$1.000. Amém? Pastor, eu não estou nem com 5. Você vai tirar R$1.000 ali da conta. E aí você apertou a senha, saiu um dinheiro, você pegou o dinheiro, contou. Você já viu como é o pessoal contando dinheiro? Contou o dinheiro, guardou. Alguém agradeceu a caixa? Obrigado, caixa eletrônico, pelo dinheiro. Então, a gente às vezes tem um relacionamento com Jesus assim. A gente faz, a oração no momento de desespero.
Está subindo o preço da carne. Jesus, bota Reginho para trabalhar no açougue de novo. Veio comprar aquelas carnes pra gente. Ai, Senhor. Né? E aí a gente só fica nessa oração por aquela necessidade momentânea. E se esquecendo de que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Deus tem muito mais para a gente do que uma satisfação momentânea. Olha, irmãos, comer carne é bom, não é? Mas depois que você come carne, você não vai sentir fome de novo? Pode alguns 5 minutos depois, outros 5 horas depois, mas vai sentir fome. A partir do momento que, se você tem Cristo em você, a Bíblia diz, Ele nos satisfaz para sempre. Foi o diálogo que Jesus teve com aquela mulher de Samaria, mulher samaritana, em João 4. Olha, você está aqui bebendo uma água que daqui a pouco você vai ter que vir buscar de novo. Mas se eu te der da minha água espiritual, a água que vem do céu, você nunca mais vai ter sede. Muito pelo contrário, você vai se tornar uma fonte. E você vai ser um intermediário para saciar a sede de outros. Você vai levar o Evangelho para outras pessoas que serão saciados. Porque nem só de pão vive o homem, ele vive de toda a palavra que procede de Deus. Se Deus quisesse hoje, fizesse assim, ai! Vocês iam chegar em casa, a geladeira está cheia, até em iogurte. Tem uma netinha de um senhor aqui, que ela fica tipo ali, papai, iogurte. E o iogurte está caro, tudo que é do leite está caro agora. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque é muito bom quando Jesus nos ouve e a gente sente o cuidado dele por nós. Mas a questão é, se ficar só nisso, a gente vai ter um relacionamento com Jesus interesseiro. E você acha que Jesus gosta de alguém que se relaciona com ele por interesse? Você já pensou, se você acabou de se casar, e aí você está na sua lua de mel, para quem teve, e você pergunta à sua esposa, por que você casou comigo? Porque você tem dinheiro. Por que você casou comigo, além de eu ter dinheiro? Ah, porque você, sabe, compra tudo que eu gosto. Você acha que o marido ia ficar satisfeito com essa resposta? E vice-versa, se o marido dissesse que se casou com a esposa por interesse. Então a mesma coisa, muitas pessoas estão sendo estimuladas e estão aceitando isso, de terem um relacionamento com o Senhor Jesus baseado meramente no interesse. Eu quero me relacionar com Jesus porque eu tenho muitos problemas, dificuldades, eu quero que Ele me ajude nas minhas dificuldades. Sim, e a outra parte? E a parceria? Não tem? Não. É igual a sanguessuga, como diz o livro de Provérbios. Como é o ditado da sanguessuga? Dá. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus, Ele sabe quem ama Ele de verdade e quem se relaciona com Ele por interesse. Nós vivemos em um mundo de interesses, sim ou não? Onde grande parte das pessoas se relacionam com os outros por interesse, sim ou não? Mas a gente não pode aceitar isso porque a gente não é deste mundo. Nós somos de Cristo. Nós fomos transportados do mundo espiritual, das trevas para a luz. Somos uma nova criatura, tudo se fez novo. Inclusive a nossa maneira de se relacionar com o próximo e de se relacionar com Cristo, principalmente. Por isso Jesus volta e diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Eram todas cidades que ficavam próximas ali, nessa região que a gente acabou de falar em Lucas 4. E ele dá um exemplo de duas cidades extremamente ímpias, cidades que tinham deuses estranhos que não existiam, Tiro e Sidom. Se tivessem operado os milagres que em vós se fizera, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. A gente vê o caso de profetas que pregaram por 40 anos, por 20 anos, como Jeremias e Isaías, e o povo não se arrependeu. Aí vai um Jonas, um profeta, né, tipo eu, assim, meia boca, pregou um sermão,
E toda uma geração de ninivitas se arrependeu. Que é isso, rapaz? Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Sabe quem diz isso? Jesus. Aí Israel, que teve os maiores profetas, Judá, que teve os maiores profetas, não se arrepende. Porque não é milagre, irmãos, que vai trazer a gente para Cristo. É o Espírito dele nos atraindo de maneira irresistível. Eu espero que isso esteja acontecendo hoje. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que vós fizeram há muito, que elas teriam se arrependido. Pano de saco e cinza significa uma evidência de arrependimento. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, olha a cidade que a gente está falando. Olha Cafarnaum aqui. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até os céus? O pessoal de Cafarnaum se achava. Jesus passou mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. Jesus curou mais aqui do que em qualquer outro lugar. Se tem alguém que vai estar do lado de Jesus no céu, é a gente. Esse era o pensamento do pessoal de Cafarnaum. E Jesus, o que faz? Diz a verdade para eles. Quem mais é dado, mais é cobrado. Então ele diz, olha Cafarnaum, você está achando que você está indo para o céu. Porque eu fiquei muito tempo aqui, porque eu preguei muito aqui, porque eu fiz muito milagre aqui. Sim, e cadê a mudança? E cadê a transformação de vocês? Cadê a evidência de que meu tempo aqui com vocês valeu a pena? Irmão, se a gente tivesse a oportunidade de passar 1 hora com Jesus, imagine. Esse pessoal passou aqui meses, dias, e não mudou. Agora você imagina as curas que eles presenciaram, os feitos que eles presenciaram, mas isso não converte. Não converte. A gente precisa entender isso, para que a gente ame o Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu, descerás até o inferno. Olha Jesus dizer, vocês vão para o inferno. Irmãos, eu já disse isso para muita gente. É por isso que muita gente não gosta de mim. Mas eu já olhei para muita gente e disse, olha, cuidado, você está indo para o inferno. Se arrependa. O caminho de salvação, irmãos, é um só. Você tem que entrar pela porta estreita, você tem que andar pelo caminho apertado. Se fosse eu que dissesse isso para vocês, vocês podiam jogar no lixo. Mas quem disse isso foi Jesus. Então a gente tem que levar a sério. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas porque apertada é a porta, estreito é o caminho, são poucos que encontram. Então aqui a gente vê como Cafarnaum não aproveitou o tempo com Jesus. Em outro momento chegou uma pessoa do lado de Jesus, imagine, podendo perguntar tanta coisa sobre vida eterna, sobre como fazer para lutar contra o pecado e vencer. O camarada chegou do lado de Jesus e disse, Jesus, eu preciso da sua influência um momento. Meu pai morreu, deixou uma herança e meu irmão não quer dividir comigo. Vamos ali comigo para dividir a herança, porque eu sei que se você falar, Jesus, ele vai respeitar. Jesus disse, eu não fui chamado para isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu filho. Pare de se preocupar com o dinheiro. É isso que Jesus disse para aquele homem. Olha, pare com isso. E ele explica lá, olha, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então a gente precisa acordar, irmãos. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até os céus? Não, descerás até o inferno. Olha que coisa triste de se ouvir. Olha, irmãos, a morte de uma pessoa nem sempre é uma coisa triste. Pastor, é triste sim, depende. A Bíblia nos diz que a morte dos filhos de Deus é algo que o próprio Deus ama. Porque se você é um filho de Deus e você terminou seus dias aqui na terra, você está indo para um lugar incomparavelmente melhor.
Vamos imaginar, por exemplo, que um de vocês aqui, irmãos, um milionário chamado Bill Gates, ele teve um sonho com seu nome e Deus mandou ele dar 50 milhões de reais para você. A irmãzinha chega a tossir, é comigo, né? Então vamos imaginar, Paulo já disse, é comigo também, divide, é 25 para cada. E aí a gente pensa que ganhar esse dinheiro é uma coisa boa. Se essa irmãzinha aqui ganhasse 50 milhões de reais, amanhã tinha alguém dizendo, ô irmãzinha, coitadinha, aqui chegou 50 milhões de reais, tô tão pena. Né? Você fica assim? Não, porque a gente acha que dinheiro é uma coisa boa. Agora imagine uma pessoa que vai para o céu. Ou fulano foi para o céu. Meu filho, que coisa maravilhosa é essa? Ele foi para o céu. Ele descansou das lutas. Agora não tem mais que lutar com o pecado. No filme O Peregrino, quem não assistiu, aconselho a todos que assistam. Tem disponível no YouTube. Cristão, ele tem um amigo chamado Fiel. E esse morre por seu testemunho a Cristo. E ele, cristão, vê ele passando uma carruagem de fogo indo para o céu. O lugar que cristão estava indo. Mas estava indo de pé e estava demorando. E tinha um monte de luta no caminho. E ele vê cristão, ó. É como, por exemplo, irmãos, você já foi para o mesmo lugar. Quem aqui já foi para São Paulo? Se você for para São Paulo, meu filho, de carro ou de ônibus, demora quantos dias? De ônibus demora 2 dias daqui para São Paulo, não é não? Se você for de avião, 2 horas. Olha que coisa. Você 2 dias no ônibus, meu filho. Aquele negócio para. Você vai no banheiro da rodoviária. E aí tem gente que toma banho, tem quem não toma. 2 dias com a pessoa que não toma banho do lado, imagine. E come dentro do ônibus, né, meu filho? De Tucuruí para cá, 4 dias. 4 dias de Tucuruí para cá. Mas se viesse de avião seria 3, 4 horas, talvez. Então, a viagem é muito mais tempo, muito mais difícil. Quando a pessoa, ela fecha os olhos aqui, ela, ó, céu. Aí você vai ficar com, vai dizer, daqui a pouco eu vou ver você, mano. Vai chegar a minha vez também. Glória a Deus. Quem é crente, meu filho, quer ir pro céu. Glória a Deus. Aí tem gente que vai dizer, eu quero, mas não agora. Eu tenho promessa. Ela está me esperando em casa. Irmãos, a hora que o Senhor Jesus nos chamar é bom. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 5, Enoque andava com Deus. Deus não avisou para Enoque a hora que ia levar ele, avisou? Tanto que a palavra é muito forte no hebraico. Eu sei que todos vocês falam hebraico aqui, amém? Fala hebraico. Diga aí, hebraico. Pronto. Lá no hebraico, no capítulo 5, a palavra usada para que Deus tomou Enoque para si, é a mesma palavra usada para sequestro. Enoque não esperava ser arrebatado por Deus. Mas você acha que Enoque achou ruim? Não. Então a gente tem que ter esse mesmo entendimento. Por isso que demora algum tempo, mas eu tenho certeza que Deus irá produzir isso na nossa mente. Um puritano do passado, ele disse, antes de Deus nos levar para o céu, ele leva o nosso coração. Isso aconteceu com Paulo. Paulo dizia, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O coração dele estava no céu já. Então aqui ele diz para Cafarnaum, cuidado, porque o seu coração ainda está nas coisas desse mundo. E os alertas são inúmeros, não é mesmo o mundo e nem nada que ele existe, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor Jesus diz que a gente não pode amar a 2 senhores. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus está mostrando aqui que é perigoso quando a gente se relaciona com Cristo somente nas coisas dessa vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, olha, se nós desejamos, ou se nós esperamos de Cristo somente nas coisas terrenas, que vida miserável a gente vai ter. Porque a gente nem tem alegria de lá, nem tem alegria daqui, a gente fica no meio termo. Daí a palavra medíocre. A palavra medíocre significa justamente aquela pessoa que fica no meio do caminho.
palavra médio e a palavra ocre. Ocre é a palavra pedra, significa no meio do caminho. Daí o nome medíocre. A pessoa nem vai para o lugar, nem fica onde estava. É o que Jesus diz em Apocalipse 3. Ele é morno, nem é frio, nem é quente. Alguém aqui chega em casa e diz: mas acho que eu vou beber uma água morna. Só se você quiser vomitar, né? Você pode chegar e pegar uma água quente, naquele dia frio. Quem já tomou banho em água quente de balde? É gostoso, né, irmão? Um friozinho assim no interior, fazia muito isso. Aí esquentava a água, botava num baldezinho e a gente ia economizando. Você com um copinho, aí você joga assim, ó, tchau. Aí enquanto aquela água tá descendo, é quentinha, daqui a pouco a água foi embora, viu o frio. Então assim, a água quente tem o seu propósito. Ali tem café. Tem café ainda ou já acabou? Então tem café, tem chá. É com água o quê? Quente. Quando você está com muita sede, você bebe água fria. Mas alguém bebe água morna? Não. Água morna não é boa. Então é a mesma coisa. Um cristianismo medíocre é rejeitado. Não tem proveito algum. Não é bom para ninguém. E ele diz aqui: descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ele permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. E agora eu quero voltar para Lucas capítulo 4, amém? Por que isso? Porque eu quero que você entenda que ser cuidado pelo bom pastor é legal demais. Mas cada coisa boa que Deus fez na sua vida, eu tenho certeza que Ele fez muita coisa boa na sua vida, tem que ser guardada no memorial, para que a gente se lembre e seja grato pelo que Deus já fez e não pelo que Ele fará. Se a gente tivesse uma memória espiritual, a gente ia se queixar muito menos das coisas. Normalmente a gente se queixa das coisas porque a gente se esquece do que Deus já fez por nós. A gente vai ver na época do profeta Malaquias, por exemplo, o povo estava passando por um período de escassez financeira, estava sendo dominado por uma nação estrangeira, e ele sente como se Deus tivesse esquecido deles. E Deus manda uma mensagem pelo seu profeta Malaquias, dizendo: eu amo vocês. E o povo: não, Deus só não ama a gente está aqui num perrengue. Eu amei a Jacó e rejeitei a Isaú. O amor de Deus é demonstrado na salvação, irmãos. Em nenhum lugar da Bíblia, quem diz isso é um pregador do passado chamado Spurgeon. Ele diz: olha, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a quem Deus ama, Ele enriquece. Não, na Bíblia está escrito: a quem Deus ama, Ele corrige. Quem tem filho aqui, quando os nossos filhos fazem algo errado, a gente dá um presente para eles? Ou a gente corrige? Seja sincero com você mesmo hoje. Você acha que você está merecendo de Deus um presente ou uma correção? Pastor, eu não estou nem lá e nem aqui. Eu sou morno. Olha, que perigo. Isso é ruim, irmãos. Por isso, quando a gente olha aqui para o capítulo 4 de Lucas, versículo 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos, eles saem. E sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer que a igreja fique famosa. A gente não quer que a igreja, que o nome de vocês fique famoso. Não, o nosso desejo é que vocês vão para o céu. Uma das características dos santos, dentre muitas, é que eles são anônimos. Quantas pessoas estão no céu agora e a gente não faz a mínima ideia do nome delas? Mas Deus as conhece.
Eram pessoas simples, humildes, talvez desprezadas, humilhadas, passaram necessidades maiores que as nossas, estão no céu agora. A gente não conhece elas ainda, mas a gente vai conhecer. E é isso que a gente tem que trabalhar no nosso coração. Perceba, isso não vai acontecer num milagre. Eu aprendi a viver contente. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, regenerado, cheio do Espírito Santo, mas o contentamento veio com o caminhar com Deus. Eu aprendi. Não foi algo que aconteceu imediatamente depois da minha regeneração. Não, eu fui aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Chego numa cidade e as pessoas ouvem o evangelho e são salvas. Que alegria. Chego numa cidade e as pessoas me maltratam e eu tenho que sair corrido. Obrigado, Senhor. Sua vontade está se cumprindo. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque esse mundo que a gente conhece, ele tem um tempo determinado. A gente começou falando sobre isso, não foi? Há um tempo para todas as coisas, inclusive para o mundo. O Senhor voltará, o Senhor Jesus voltará e consigo ele trará o juízo. No juízo, ele vai lançar os ímpios em um lugar e ele vai trazer os seus para ficar com ele para sempre. E esse é o nosso papel. Participar disso ativamente. De que forma? Abram comigo rapidamente, eu já estou concluindo, em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus 24 é o que a gente chama de sermão escatológico. Jesus está preparando você e a mim para as coisas do fim. O final dos tempos, o que vai anunciar o fim do mundo como conhecemos e o início de um outro céu, de uma outra terra e o lançamento daqueles que não participarão dessa alegria num lugar que nós conhecemos como inferno, lago de fogo e enxofre. Mas Jesus diz aqui no versículo 24, e eu gostaria de falar com vocês aqui somente os versículos 12 ao 14, para a gente concluir na noite de hoje. E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, é o que a gente sente muitas vezes. Você trata alguém bem e a pessoa te trata mal. Às vezes você não fez nada a alguém e a pessoa vai e faz um mal a você. E aí você é tentado a se tornar tão perverso ou mais perverso do que o perverso. O mundo quer fazer isso com você. Então vamos imaginar que quando você era pequeno, aqui a gente só tem gente pequena, mais velho sou eu. Então, há alguns anos atrás, quando o irmão Calmon ia para a escola, poucos anos, vamos imaginar que ele dividia o lanche com os coleguinhas. Mas ele via que quando ele dividia o lanche com os coleguinhas vinham comer do lanche dele, que a irmã Rita preparava. E depois, na hora dos coleguinhas dividir o lanche deles, não dividiam não, ia cada um pro seu lado. Caramba, esse negócio tá estranho. Eu chego aqui com o meu cachorro quente e tenho que dividir para 10. Aí daqui a pouco eu procuro os 9 e eles estão mexendo na boca, mas ninguém me dá nada. Ah, eu não vou dividir mais não. Olha o que o perverso quer fazer com você. Ele quer que você se torne perverso como ele. Não vou ajudar mais ninguém não. E nada. Você ajuda a pessoa e depois a pessoa ainda faz mal a você. Vou não, que nada. Não pode, irmão. Não nos cansemos de fazer o bem. E continuar fazendo o bem. Ah, mas desse jeito eu vou estar dividindo sempre meu cachorro quente para 10. Olha que maravilha, você nunca vai engordar. E se você começar um décimo de um cachorro quente, meu filho, não vai ter perigo de você ficar como eu. Às vezes as pessoas chegam, pastor não come. Não, meu filho, eu não como não. Eu sou assim gordo por causa do orvalho. Então a gente tem que tomar cuidado, não deixe a maldade te esfriar. As pessoas, elas são assim, e a gente tem que ter misericórdia. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, que estavam escarnecendo dele na cruz. Desce, salva-te a ti mesmo, para que creiamos. Jesus diz,
a eles. Não, Jesus diz ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus ainda ora por eles. Olha que coisa. Então aqui, por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, o que eu já ouvi dentro da igreja, de gente que diz, pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Aí eu sempre digo, eu sou crente e sou bobo. Porque no dia que eu deixar de ser bobo, eu perdi o primeiro amor. Não, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Tem uma passagem que diz, na malícia sejam meninos. Você já viu aquele ditado que diz, mais fácil do que tomar doce da mão de criança, né? Porque fazer coisa com criança é fácil enganar uma criança que não tem, né, um conhecimento. Você chega para a criança, de repente o pai dela, né, Reginho, dá 20 reais para a filha para comprar um picolé e dá o troco, né, Reginho? O dinheiro está difícil. Aí de repente chega uma pessoa, ela era pequenininha e diz, você está com 20 reais, né? Você está com uma nota de 20, aí chega e diz, eu vou te dar 2 notas, aí dá 2 de 2. O que é que vale mais, 20 ou 4? Aí ela volta, meu pai, eu fiz um ótimo negócio, um LX. A pessoa chegou ali para mim, me tomou, pegou a nota que você me deu, uma só, e me deu 2. Aí ele me diz, ô minha filha, em nome de Jesus, Alminha, conversar com o papai antes de fazer qualquer negócio. E a gente é tentado a perder essa inocência. Não. A pessoa chega para mim e diz, pastor, eu quero ajuda. Eu ajudo. Vou orar para saber como ajudar, mas a gente tem que ajudar todo mundo. Aí chegam muitas pessoas, já chegaram, e chegam até hoje, mas pastor, essa pessoa não quer nada. Você vai ajudar? Você sabe. E se esse for o dia que Deus marcou para converter ele? Você está no mundo espiritual para ver isso? Eu não estou. Então eu tenho que partir do pressuposto que todo que se chega para mim e diz que está arrependido, eu vou tratar desse fato. Porque se ele estiver enganando alguém, ele não está enganando a mim. Ele está enganando o Senhor. E a gente não pode deixar o nosso amor se esfriar. Não pode. Porque aí o inimigo venceu. O inimigo se alegra com igrejas geladas. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Tem que perseverar até o fim. A gente está na época das Olimpíadas, vai começar esses dias, né? Eu vou me imaginar que o camarada está em primeiro lugar na maratona, são 42 quilômetros e 100 e alguns metros. Aí ele correu 42 quilômetros, ele está em primeiro lugar, mas de repente ele chega e rapaz, eu não quero correr mais esses 100 metros não. Tenho vontade de tomar um sorvete. Imagine o desespero do técnico, da torcida. Corre, Feliz, só falta 100. Vai, Feliz. Quero tomar um sorvete. Mas pensou, irmão? Vocês aqui tem cara que gosta de futebol. O resto eu não gosto muito, não. Eu vou imaginar que Reginho, que joga bola, driblou o time todo, quando bota a bola em cima da linha para fazer o gol. Ele diz, para, me dá vontade de sentar agora. Valeu, bota essa bola para dentro do gol, valeu. Já pensou, irmão? Quase salvo, totalmente condenado. Você já viu alguém quase vivo? Você já viu algum time que quase ganhou? Perdeu. Rapaz, fulano quase ganhou. Isso é discurso de perdedor. Rapaz, meu time botou o futebol na trave. E tomou quantos? Tinha um irmãozinho aqui que vinha de vez em quando. Que uma vez eu conheci. E aí, rapaz, você jogou, joguei, pastor, fiz 3 gols. 2 contra e 1 a favor. Mas ele fez gol, mano. Ele fez gol. 2 contra e 1 a favor. O a favor foi assim, ele estava lá parado, agora bateu nele e entrou. Então aqui ele diz, olha, cuidado, porque tem que perseverar até o fim. A gente vê um milagre, às vezes a gente fica assim, não, aquele pastor me pegou, eu senti vontade de ir para casa. E eu vou ficar lá, e eu vou ficar 1 semana, 2, 3, depois eu vou ficar, amor, varão.
Ore por mim lá, viu, mano? Passar um momento difícil. Nesse momento difícil é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Volta mais. Não, irmãos, tem que perseverar até o fim. Todos os momentos são difíceis para a gente. Mas com Cristo é menos difícil. Sem Cristo é impossível. E eu quero concluir nesse versículo aqui, porque eu quero mostrar o nosso propósito aqui. Quero que você participe desse propósito comigo, como igreja. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Esse é o nosso propósito. Por quê? A nossa igreja que se reunia na Boca do Rio, se reúne hoje no Alto das Pombas, já se reuniu em Mata Escura, ali na Barra, como é que chama? Rosa da Zabina. Porque o nosso já foi em Aracaju, um irmão levou a gente num lugar muito tranquilo. Quando alguém quiser te levar, onde é? Pantanal, você diz, irmão, não, que eu não estou de jejum ainda. Viu? Não aceite caramba para esse lugar. Né? Só depois de oração, em jejum. Então esse é o nosso propósito, pregar o Evangelho. Esse Evangelho do arrependa e creia. E seja salvo. Então, esse Evangelho será pregado no reino. Esse Evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunha. Perceba, para testemunha. A ideia não é que todo mundo vai crer, nem todo mundo vai se arrepender, mas todo mundo vai ser notificado. Quem é que já foi notificado pela SUCOM? Não queira. Uma notificação, irmãos, notificação não é uma multa, mas é um aviso que você, a partir daquele momento, se você continuar cometendo a infração, você vai ser punido. Então você pode, por exemplo, no caso de som alto, você pode perder o som e ainda tomar uma multa. Então, notificação é isso, é um aviso antes da punição. Por isso que Paulo usa inclusive essa palavra. Lá em Atos 17, quando ele estava em Atenas, ele diz, e Deus notifica o mundo inteiro. Vocês estão notificados. Jesus está chegando, e vocês estão notificados. Para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. O fim vai chegar para todo mundo, irmão. Mas aqueles que têm Cristo não verão a morte, porque já passaram da morte para a vida. Olha que legal. Já pensou, irmão? Você fechar o olho aqui e abrir o olho no céu. Não é muito legal? É isso que eu desejo para vocês e para mim. Então aqui, irmãos, está o real motivo de estarmos reunidos aqui nessa noite. Cada vez mais internalizarmos o Evangelho. Talvez, de maneira ignorante, a gente diz, mas eu já conheço o Evangelho. Irmãos, ninguém conhece o Evangelho como deveria. A gente está sempre conhecendo. A gente precisa pregar o Evangelho para a gente, quase todo dia, quase todo tempo. Quantas vezes somos tentados a tomarmos atitudes que a gente já sabe que não agrada a Deus? E o que vai nos ajudar nesse momento? O Evangelho. Quantas vezes o inimigo quer lançar sobre nós culpa, condenação, um sentimento que não vai levar ninguém para o céu, muito pelo contrário. Judas se sentiu culpado e ele fez o quê? Se suicidou. O Senhor não quer que você se sinta culpado. Você pode ter feito algo grave, você pode ter feito algo gravíssimo. Arrependa-se. Olha, irmãos, qual foi o primeiro a chegar no paraíso do lado de Jesus? Um ladrão confesso. Ele não tinha sido colocado naquela cruz injustamente, não. Ele admitiu. Ele olhou para o outro ladrão e disse, a gente está aqui porque merece. O que nos trouxe até essa cruz aqui foi o fato da gente ter roubado, e a gente fez isso mesmo. Mas esse senhor que está aqui do nosso lado, ele não foi condenado de maneira justa. Ele não fez nada para estar aqui. Muito pelo contrário, só fez o bem. Aí ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele, ainda hoje, não amanhã, daqui a pouco, você vai estar comigo
no paraíso. Tem um desenho bíblico que mostra a entrada desse ladrão da cruz no paraíso. Eu acho muito bom. É um desenho bíblico de 10 minutinhos assim, maninho. Então a gente tem que pensar na nossa vida dessa forma, irmãos. Eu e você temos muitos problemas. E eu estou aqui para te dizer que você vai ter outros tantos. Mas se Jesus é o nosso pastor, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado são o nosso conforto. É isso que o salmista diz. Então o que eu quero que você saia daqui é com essa mente. Vá para sua casa hoje e reflita. Senhor Jesus, recebe a minha alma, Senhor. Ajuda a viver uma vida, uma retidão do teu evangelho. Me ajuda, Senhor Jesus, eu tenho um compromisso contigo. Porque, irmãos, eu sei que todos vocês, até o pequenininho ali, já orou do desespero. O pai pegou o cinto e ela disse: Senhor Jesus! Na casa do irmão Paulo mesmo, direto, o filho dele ora, né? O irmão Paulo pega o cinto, o filho, é oração, viu? Ó pai, amolece o coração. Pai, que a cintada não doa. Ó pai, que ele canse no meio do caminho. A gente ora e muitas vezes Deus ouve a nossa oração. Mas a questão é, e depois? Aí depois parece que Deus não fez nada. É como aqueles 9 leprosos. Quantos Deus curou? Jesus curou 10. 9 foram embora. Somente um morto. Então eu oro que nessa noite o Senhor coloque nos nossos corações esse desejo maravilhoso de ter um compromisso com Ele. Olha, irmãos, porque se você tiver um compromisso sério com Cristo, você não vai encontrar ninguém no mundo mais feliz do que você. Você pode encontrar alguém até igual feliz a você. Feliz igual a você. Porque ele também tem um compromisso sério com Cristo. Mas mais do que você não vai. Porque a felicidade do mundo é algo tão circunstancial e transitório. Por exemplo, o time que ganhou ontem, aí tem a rodada do meio da semana, perde. Cadê a alegria que já foi? O carro que você comprou hoje, amassaram. Eu estou pagando. Agora eu vou ter que pagar o conserto. O celular que você comprou está na mão de outro. E você pagando. Ô irmão, não dói não. Mas isso é para testar sua conversão. Amém? E você ainda ora pelo ladrão. Toda vez que chegar a fatura do cartão. Já pensou? Você acabou de comprar um celular, divide 24 vezes. Aí, na primeira semana, você foi pegar um ônibus e o dono levou. Aí vinha a 23ª, 22ª parcela. Cada vez, um ano se passaram. Aí você pega o cartão e diz: tá, celular. Oh, Jesus, ainda estou pagando. Converte aquele ladrão, pai. Você já pensou se aquele ladrão vai para a sua igreja? Ele pede perdão. Barão, eu lhe perdoo, mas aqui está a fatura do cartão. Não, irmão, não faça isso não. Perdão para completo. Ô pastor, eu não posso nem pedir para ele pagar o restante. Não, o que já passou eu libero. No restante, que não está para vencer. Não, irmão, você perdoou. Então a gente tem que entender que viver dessa forma é bom. Não quer dizer que é ruim, mas não, é bom. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. A maioria das pessoas quer convencer você e a mim que viver do jeito que Cristo diz que a gente tem que viver é impossível, ou então é ruim. Sabe por que o mundo quer dizer isso pra gente? Porque o príncipe deste século sabe o poder e a alegria que encherá a vida daquele que anda nos passos de Cristo.
Quantas pessoas eu já preguei, mesmo o evangelho que estou pregando para vocês aqui hoje, porque só tem esse. Graças a Deus, e a gente só precisa desse. As pessoas, algumas chegaram e disseram para mim, pastor, vou ser sincero com você, ninguém vive desse jeito. Eu digo, meu irmão, você fale por você. Porque eu estou querendo viver desse jeito e eu conheço um grupo de pessoas que está também. É assim que a gente tem que buscar. O irmão José botou uma frase do pastor puritano que eu fiz referência a vocês. Ele diz, olha, o cristão ele não é perfeito, mas ele deseja ser. Ele sabe como é bom viver uma vida que agrada a Deus. Sabe? Maravilha, irmãos, é você estar naquela noite escura, aonde sua alma está entrando em desespero, e você fecha os seus olhos e ora, e Deus ouve e responde. Isso não tem preço. Não tem preço ter o Senhor Jesus como nosso bom pastor. Só sabe disso quem já passou por isso. Então, não troque o eterno pelo passageiro. Não troque as alegrias mentirosas da vida pela alegria eterna que nos está disposta em Cristo, à disposição em Cristo. Eu oro nessa noite que o Senhor Jesus abra os nossos olhos, nos ajude a termos o coração aberto para receber. Ó Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor vivifique e regenere. Ó Senhor, santifique, purifique e glorifique o Teu nome, Senhor, por meio das nossas vidas. Em especial eu oro pela vida do irmão Reginho e sua família que está aqui hoje. Passaram por uma adversidade difícil nesses últimos dias. Mas eu oro, Senhor, para que aquilo que o inimigo pensou ser maldição seja transformado em bênção, porque já foi, eles estão aqui hoje. Ó Deus, que eles sejam ainda mais abençoados com a Tua maravilhosa presença, Senhor. Não somente naquela casa, mas dentro deles, por meio da regeneração. Ó Senhor Jesus, salve esse bairro. Quantas pessoas têm passado por experiências parecidas. Famílias têm sido desfeitas pela multiplicação da maldade. Mas o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. E a Tua palavra diz, e nós nos apegamos a ela de maneira ousada, como espadachim, agarra a sua espada e luta corajosamente. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E é como igreja que nós estamos aqui nessa noite reunidos, na certeza de que o Senhor salvou e salvará muitos desta comunidade local. Abençoa, Senhor, a nossa noite, ainda mais com a Tua presença dentro de nós, nos aquecendo na chama do Espírito, nos fazendo enxergar aquilo que ainda não vemos, como o Senhor está perto de nós e nos protege. Ó Senhor, que saímos daqui na certeza que o Senhor nos ama, que nós possamos também Te amar, como o Senhor merece ser amado. Abençoa, Senhor, essa comunidade local. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que está aqui. Mais uma vez eu quero apresentar a vida da irmã Osana. Ó Deus, nós estamos falando de curas. E a nossa irmã está enferma há alguns anos. Ó Pai, eu oro para que, da forma que lhe aprouver, o Senhor cure a nossa amada irmã, seja pelos meios médicos, seja pela Tua mão milagrosa. Ó Deus, que ela seja curada dessa enfermidade. E que mais do que isso, Senhor, que naquele lugar onde ela mora, o Teu Evangelho seja conhecido e crido, da mesma forma que está sendo conhecido e crido aqui neste lugar, Senhor. Pois nós aprendemos aqui que a nossa missão não é uma missão local, mas é uma missão mundial. Nós somos totalmente incapacitados, mas o Senhor nos capacitará a pregar o Evangelho no mundo inteiro.
Ajuda-nos, Senhor, a termos essa ousadia, a nos livrar, da falsa humildade que muitas vezes nos aprisiona, mas termos esse espírito de ousadia, de saber que aquilo que o Senhor quiser fazer por meio da nossa vida será feito para a glória dele. Que seja assim, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com cumprimento santo. E diga para você mesmo: hoje a salvação entrou na sua casa. Amém. Glória a Deus. Lá em Aracaju.